Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 40. Bons estudos! A essas alturas do campeonato, a gente já conhece muitas funções e operações que podem ser realizadas no torno, certo? Pois então, agora chegou a hora de conhecer uma nova tecnologia de usinagem. É isso mesmo, a teleaula de hoje vai mostrar um torno CNC. Hoje você vai conhecer o torno CNC, vai descobrir como ele opera e vai aprender um pouco de sua linguagem. E aí, quer saber o que esse torno faz e por que ele é diferente? Eu aposto que sim. Então é só se preparar que a teleaula de hoje já está começando. E aí, Tito? Afinal de contas, conseguiu descobrir o que é esse tal de torno CNC? Olha, ainda não, viu, Caio? Mas a origem do nome eu já descobri. Bom, já é alguma coisa, né? A história dos tornos CNC começa depois da Segunda Guerra Mundial, quando a aeronáutica americana resolveu criar uma fresadora mais eficiente para melhorar a produção de seus aviões. Essa máquina era comandada por um controlador numérico que recebia instruções do operador e controlava os movimentos da máquina. Ainda não se tratava de um computador. Era um equipamento eletrônico gigante, acionado por válvulas. Com o tempo, os componentes eletrônicos foram diminuindo e surgiram os microprocessadores. Na década de 70, surgiram as primeiras fresadoras e os primeiros tornos CNC, ou seja, máquinas comandadas por um controlador numérico computadorizado. Essa história vem de longe, hein? Mas entender o que é um torno CNC não é difícil, não. Quer ver só? Dá uma olhadinha aqui no meu torno. Até o final da guerra, só existiam tornos mecânicos, manuais ou automáticos. Aí, como você já sabe, os americanos resolveram aumentar a versatilidade e uniram esta máquina aos equipamentos eletrônicos que passaram a controlar os movimentos do torno. O operador só tinha que informar quais as operações que ele queria que o torno fizesse, e aí o controlador numérico comandava as operações. O que aconteceu é que o equipamento eletrônico de antigamente se associou ao computador. Daí o nosso torno passou a ser comandado por um controlador numérico computadorizado. Na verdade, os tornos CNC operam com microprocessadores. Esses microprocessadores comandam os diversos motores distribuídos em vários pontos do torno. Esses motores são os responsáveis por todos os movimentos da máquina. E o microprocessador é quem comanda todos eles, seguindo as instruções do operador. Essa peça aqui foi fabricada com a ajuda de um torno CNC. Cada uma dessas faces aqui foi desbastada pela ferramenta do torno. Bom, aí surge uma pergunta importante. Como é que se faz para localizar exatamente o ponto inicial do desbaste? Como é que a ferramenta se desloca até esses pontos? Na verdade, a resposta para essa pergunta não é assim tão difícil. Para localizar os pontos que devem ser desbastados, o comando da máquina se orienta de acordo com um sistema de coordenadas. Mas afinal, o que significa isso? A14. Ih, água. Vamos lá. F2. F2. Pô, cara, assim não dá. Você vai acabar com a minha frota, cara. Você acabou de destruir mais um pedaço do meu hidroavião. Tá pensando que é moleza, meu compadre? Mas sabe o que eu tava pensando? No torno CNC. Como é que será que a máquina consegue levar a ferramenta no ponto exato? Você já parou pra pensar nisso? Parei. E foi por isso mesmo que eu sugeri que a gente jogasse um pouco de batalha naval. Mas que isso tem a ver? Ah, já sei. Sistemas de coordenadas. É isso aí, Tito. Eu estava conversando com o operador e ele me disse que o torno CNC usa um sistema de coordenadas para localizar os pontos que devem ser usinados. Ó, é o melhor jeito de localizar um ponto específico. Nem precisa falar, Caio. É muito fácil. A gente tem dois eixos, ó. Esse aqui é o eixo das letras e esse aqui o eixo dos números. Ó, quando a gente quer dar uma informação que junta os dois eixos, a gente diz que deu uma coordenada, tá vendo, ó? Aí fica fácil de achar o ponto certinho. É isso aí. A gente parte sempre desse ponto aqui, onde os eixos se encontram. Esse é o nosso ponto zero. A partir dele é só contar.
Olha só. C, 3, eixo das letras, eixo dos números. No cruzamento dos dois está o ponto. E eu acabei de pegar mais um submarino seu. Tá bom. Chega de batalha naval. Vamos ao que interessa. O sistema de coordenadas do torno CNC não é exatamente assim. Mas a base é a mesma. O torno CNC opera com um eixo chamado X e outro chamado Z. É claro que as distâncias não são contadas em quadradinhos, e sim em unidades de medidas, como 1 milímetro. Mas tem uma coisa, Caio. No jogo de batalha naval, a gente começa a contar os quadradinhos a partir do ponto zero. Certo. Ou seja, da onde os eixos se encontram. E no torno? Será que no torno é a mesma coisa? Não, é claro que não é a mesma coisa. No sistema de coordenadas dos tornos CNC, as distâncias vão ser sempre medidas a partir do zero peça. O zero peça é o ponto a partir do qual são medidas as distâncias nos eixos X e Z. O zero peça é sempre um ponto do eixo Z, que é chamado eixo de simetria da peça. Teoricamente, pode ser qualquer ponto sobre esse eixo. Tanto faz se ele estiver na face esquerda ou na direita da peça. O importante é que, uma vez escolhido o zero peça, você se mantenha fiel a ele, porque é a sua localização que determina todas as coordenadas dos pontos da peça que vão ser usinados. É isso aí. Como você pôde ver, é no zero peça que começam os dois eixos, tanto o X quanto o Z. Repare nessas setas aqui. Elas indicam a orientação dos eixos. Se a gente caminhar para a direita sobre o eixo Z, a gente vai estar percorrendo o sentido positivo desse eixo. O mesmo vale para o eixo X. Se a gente for para o lado de cima, as coordenadas são positivas. Para baixo, são negativas. Quer ver agora como ficou fácil localizar qualquer ponto com a ajuda desse sistema de coordenadas? Dá só uma olhada. Olha aí, temos esse ponto A. Como é que a gente faz para descobrir as coordenadas desse ponto? Presta atenção, é só pensar assim. Esse ponto fica a quantos milímetros do zero peça no eixo X? O ponto A fica a 8 milímetros do zero peça. Mas tem um detalhe. Os tornos CNC podem trabalhar no eixo X em raio ou diâmetro. Para facilitar, costumamos trabalhar em diâmetro. Sendo assim, a nossa coordenada do zero peça até o ponto A será 16 milímetros, porque correspondem ao diâmetro total da peça, que tem 16 milímetros. E a do eixo Z? Se você reparar, verá que não é preciso se movimentar sobre o eixo Z para chegar ao ponto A. Portanto, a coordenada para o eixo Z é 0. Aí nós temos então as duas coordenadas que localizam o ponto A: 16 positivo e 0. O segredo para localizar direitinho os pontos através das coordenadas X e Z está em sempre partir do zero peça. Agora, você já sabe que o torno CNC é uma máquina-ferramenta que tem vários motores e que esses motores são comandados por um controlador numérico que faz com que o torno usine os pontos indicados pelo operador através de um sistema de coordenadas. Agora que você já entendeu a base de funcionamento, falta estudar a base da programação do torno CNC. Ou seja, agora nós vamos ver como é que você deve passar todas as instruções para o CNC que controla a máquina. Essas instruções são passadas em forma de código, que é a linguagem que ele entende. Quando a gente se comunica usando a linguagem dele, a gente está, na verdade, fazendo uma programação. Cada função que deve ser desempenhada pelo torno corresponde a um código. E vários desses códigos começam com a letra G. Daí muita gente chama a linguagem das máquinas CNC de linguagem G. Mas o nome técnico da linguagem, na verdade, é linguagem ISO. Mas o importante mesmo é lembrar que cada G corresponde a uma função. E no monitor da máquina, essas funções são agrupadas em linhas chamadas de blocos. Cada bloco é fechado pelo sinal característico do comando. Tito, você está entendendo isso aqui? Olha, mais ou menos, Caio, mas eu acredito que a gente consiga. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, Bill, esse número aqui corresponde ao número do programa. Cada programa tem um número, e o deste aqui é 1000. Tem que ter um pouco de paciência, mas no final não é tão difícil assim. É só lembrar que cada G corresponde a uma função. Dá só uma olhadinha aqui, olha.
A função G21 informa a máquina que a gente vai trabalhar em milímetros quando formos dar os valores das coordenadas. A função G99 diz que o avanço do carro será dado em milímetros por rotação. É isso aí. Dá uma olhada aqui, Caio. Ó, T0303. Ó, essa função determina que a ferramenta que será usada para acabamento é a de número 3. E o seu corretor também é o de número 3. Agora, ó, a G96 determina que o torno trabalhe com uma velocidade de corte constante. O S250 informa que essa velocidade vai ser de 250 metros por minuto. Uma baita velocidade, hein, Caio? É por isso que essas máquinas são usadas para grandes produções, que são muito rápidas e são ótimas quando você tem que fabricar várias peças iguais. É, você viu que não é muito difícil, né? É só decorar os códigos. Ô, Tito, e esse M aqui? Qual é a função dele? Pera, essa aí eu sei, ó. Ele determina que o sentido de rotação da placa onde a peça está fixada, M4 é o sentido anti-horário e M3 o sentido horário. Bom, é só ir colocando as instruções que a máquina obedece. Isso. Né? Ó, esse G50 manda a máquina limitar a velocidade de rotação da placa para evitar que a peça escape da placa. Nesse programa aqui, por exemplo, a velocidade está limitada em 2.500 rotações por minuto. Certo. Como indica o S200. 2.500, exatamente. Dá uma olhada aqui, Caio. Existem vários códigos e funções na linguagem das máquinas CNC. O que a gente está vendo aqui é só um pouquinho. No seu livro de estudos tem muito mais. Como, por exemplo, o G42, que serve para compensar os raios das pontas das ferramentas usadas nos tornos. É isso aí, Tito. Deixa eu te mostrar o que é que isso significa. Os comandos dos tornos CNC fazem a ferramenta se movimentar ao longo da peça, ignorando que a ponta da ferramenta seja arredondada. Para isso, a gente tem que dar um outro comando para compensar a diferença. Senão a peça pode sair das especificações. Esse comando é o G42. É isso aí, Caio, muito bem. Como eu estava dizendo, todos esses comandos estão explicados tintim por tintim no seu livro de estudos. Mas o melhor é a gente se ater, a gente lembrar sempre das principais funções do torno CNC. As funções de movimentação das ferramentas. Mas não se assuste não, que são apenas 4 funções que comandam o deslocamento das ferramentas. Segura aí. Olha aí. Essa é a primeira função de deslocamento da ferramenta, a função G0. Ela determina a aproximação e o afastamento da ferramenta em relação à peça que vai ser trabalhada. Já a função G1 faz com que a ferramenta se desloque em linha reta. Essa função é usada para facear, cilindrar e tornear cones. A função G2 faz a ferramenta se movimentar em círculo, no sentido horário. E aí está a última função de deslocamento da ferramenta, a G3, que faz a ferramenta descrever um movimento circular no sentido anti-horário. E agora, Caio? Bom, agora vamos para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o torno CNC. Você aprendeu como surgiram essas máquinas e como essas máquinas são controladas. Você estudou o sistema de coordenadas usado por essas máquinas e viu que os comandos têm uma linguagem própria, formada por códigos e funções. Finalmente, você ficou conhecendo alguns desses códigos e viu que cada código é responsável por uma função do torno. Bom, é isso aí. Agora não se esqueça, hein? Pegue o seu livro e estude tudo o que você viu na teleaula de hoje. Isso é fundamental para o seu aprendizado. Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.